Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos mais uma vez com alegria renovada para o programa Luz na Penumbra, o estudo do livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. E nós, semana passada, demos início a um novo tema, que foi... a gente está vindo estudando esse capítulo que é a Constituição do Espiritismo, e entramos então no parágrafo 8º, que é do programa de crenças, ou programa das crenças, onde Kardec vem traçando uma questão fundamental, que é a questão de estarmos propriamente numa condição homogênea de crenças. A questão homogênea de crenças não é todo mundo pensar da mesma forma, mas todo mundo convergir para um mesmo ponto. Algumas questões são fundamentais para que nós possamos estarmos juntos em um grupo estudando o Espiritismo. O ponto principal é admitir a existência de Deus, que Deus é o Criador de tudo e de todos, que Deus é o onipotente, onisciente, etc. e tal. Tudo aquilo que está lá no Livro dos Espíritos, logo no primeiro capítulo. A segunda coisa é admitir a existência do Espírito. Nós somos espíritos. E como espíritos, nós precisamos agir como espíritos. Sermos verdadeiramente espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo os mesmos. E quando da próxima vez nós reencarnarmos, continuaremos sendo os mesmos. Modificados pela evolução, é óbvio. Nós não somos o mesmo ser amanhã, não seremos amanhã o mesmo ser do que somos hoje. Teremos nos modificado em alguma coisa, mesmo que seja imperceptível. Mas nós vamos nos modificando, nos melhorando, vamos certamente revendo conceitos, e isso é fundamental, revermos conceitos, porque é incrível o que Gastão chamava de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso é absolutamente não inteligente. Nós não podemos dizer, eu sei e acabou, você não venha me falar nada porque eu já sei. Não existe isso. Somos espíritos ainda muito distantes da perfeição, só saberemos de tudo o que comporta ao espírito quando chegarmos à perfeição. E lá atingiremos o nosso momento, o nosso ápice, o nosso momento em que nós seremos espíritos puros, espíritos perfeitos. Mas ainda falta muita coisa, irmãos, muita coisa. Então vamos dar continuidade aqui à dissertação de Allan Kardec, novamente, livro Obras Póstumas, capítulo Constituição do Espiritismo, parágrafo 8º do programa das crenças. Kardec, então, vem nos falar. Essa falta de precisão inevitável no começo e durante o período de elaboração há frequentemente causado equívocos lamentáveis, fazendo-se atribuir-se à doutrina o que não passava de abuso ou transviamento. Pela falsa aplicação que diariamente se faz do qualificativo de espírita, é que a crítica, pouco inquirindo do fundo das coisas e ainda menos do lado sério do espiritismo, encontrou nele matéria para zombarias. Diga-se espírita um indivíduo ou pretenda fazer espiritismo como os prestidigitadores,
pretende fazer física, embora seja um saltimbanco, e logo se considera representante da doutrina. Explicando melhor essa questão. Se alguma pessoa disser que é espírita e faz mágicas, a pessoa já acha que é representante da doutrina. Nesse sentido, acontecia muito naquela época de Kardec, quando o Espiritismo estava iniciando e explicando o mundo espiritual, explicando o que são as inteligências extracorpóreas, os seres desencarnados, explicando a relação desses seres desencarnados com os seres encarnados. Então, nós tínhamos esse tipo de pessoas e que se diziam espíritas. Na verdade, nós temos que fazer a distinção, e é isso que Kardec vai dizer. Uma distinção é certo se tem feito entre os bons e os maus, os verdadeiros e os falsos espíritas, os espíritas mais ou menos esclarecidos, mais ou menos convencidos, os espíritas de coração, etc. Mas essas designações sempre vagas, nada de autêntico revelam, nada que os caracterize, quando não se conhecem os indivíduos e ainda não se teve ocasião de os julgar por suas obras. Pode-se, pois, ser enganado pelas aparências, donde resulta que a qualificação de espírita, não comportando mais que uma aplicação falha, não constitui recomendação absoluta, e essa incerteza lança nos espíritas uma espécie de desconfiança que impede se estabeleça entre os adeptos um laço sério de confraternização. O que Kardec está querendo nos colocar, nos informar, é que não adianta a pessoa dizer: eu sou espírita, eu posso fazer parte do grupo de vocês? Tá, mas você é espírita como? Me fala do espiritismo, me diz o que é o espiritismo. É por isso que várias casas adotam em sua estrutura organizacional que as pessoas, para começarem a trabalhar nesses locais, nesses centros, precisam ter conhecimento básico da doutrina espírita. E para ter conhecimento básico da doutrina espírita, tem que frequentar aulas, cursos que possam fazer com que a pessoa consiga entender o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí pode vir para a questão da mediunidade estudar o livro dos médiuns, estudar o céu e o inferno, estudar a Gênese, estudar obras póstumas, revista espírita. E aí a gente sabe que seria um curso muito longo. A gente passa a vida praticamente toda e por isso o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho assim espetacular, porque todas essas obras ele elaborou ali ao redor de 12 anos, aproximadamente 12 anos. E a gente passa a vida inteira estudando a codificação e muitos pontos ainda são muito sensíveis e muito difíceis de nós entendermos. Por isso que nós precisamos estudar e estudar sempre. E aí tem a questão, como falei, né, de termos essas casas que exigem que a pessoa que queira trabalhar na casa, não quem quer frequentar tem um outro tipo de atendimento, que é: vamos ser fraternos com a pessoa, vamos saber se a pessoa precisa de alguma ajuda, vamos estarmos abertos para que a pessoa possa nos dizer o que sente, quais são as dificuldades, etc. e tal. Fazemos aquela assistência fraterna. E do outro lado, pessoas que se colocam à disposição para o trabalho dentro da instituição. É essa questão da homogeneidade que Kardec coloca como sendo fundamental. Nós, ao termos pessoas que pensam radicalmente diferentes umas das outras,
pode realmente fazer com que essa casa, como ele diz aqui logo no começo, possa ruir, possa ser, deixar de existir por conta das várias divergências, e divergências muitas vezes bem drásticas, bem complexas. Nós, então, temos esse ponto aqui que Kardec coloca dos adeptos e que precisam realmente demonstrar que são pessoas com a convergência de pensamentos, para que não haja essa quantidade de dissensões e acaba destruindo a própria casa, né? É por isso o grande cuidado que muitas casas têm, e eu concordo. A única coisa que eu não concordo é fazer disso uma coisa tão rígida, tão engessada, que você exija que pessoas que têm conhecimento da doutrina possam passar desde o básico lá, né, até chegar a um conhecimento, digamos assim, melhor, mais profundo. É você pegar, por exemplo, uma pessoa que anda por aí. Eu vou dar um exemplo só, e um exemplo de uma pessoa que está aqui na rádio, né, com o seu programa, mas mora em São Paulo, que é o José Carlos Leal. Imagina pegar o José Carlos Leal, ele quer frequentar aqui a nossa casa e falar com ele, não, você tem que participar dos cursos básicos do Espiritismo. Olha, o homem domina o conhecimento do Espiritismo. Eu vou exigir? Não. Vamos conversar para dizer como é que funciona a casa, e ele vai dizer, olha, a casa, ela funciona dessa forma, eu não estou bem adaptado, então eu vou ficar um tempo ali só participando do trabalho de, né, entregar a aguinha para as pessoas que estão saindo do centro, ajudar na formação da fila para o passe, ajudar na organização, etc. e tal, e daqui a pouco estarei aí mais envolvido. A gente tem que ter, não pode ficar rígido, não pode ficar engessado, né? Qualquer pessoa tem que passar. Não é assim. Tem pessoas que têm conhecimento muito grande, tem pessoas que têm um conhecimento tão amplo da doutrina espírita, tão profundo, maior do que aquele dirigente que está exigindo que a pessoa passe pelo básico. Então temos que ter bom senso, né? Kardec foi chamado por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Então, se ele foi chamado de o bom senso encarnado, nós temos que entender que nós precisamos ter bom senso. E o bom senso nos diz que nós temos que analisar cada situação. É isso que temos que fazer? No debate na Rio, teve um debate na Rio que apareceu uma pergunta se os espíritas podem se envolver em política. Os espíritas fazem parte da humanidade e estão envolvidos em política, mas não devem se envolver em política partidária. Não no sentido de trazer a discussão político-partidária para dentro da instituição. Não. Tem que entender que a questão política partidária tem que ficar lá fora, onde é o seu lugar. Dentro do centro é um local para estudo da doutrina espírita, é um local para prática da caridade, é um local para o congraçamento, é um local para receber pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas quais forem, esclarecimento, apoio aos espíritos encarnados e desencarnados, nesse sentido completo. Mas nós somos seres políticos, não tem jeito, não tem como separar. Mais uma vez, não podemos, não devemos, melhor dizendo, envolver a questão político-partidária, ou seja, defender um lado ou defender o outro. A gente tem que defender tudo aquilo que nos fala o Espiritismo. O Evangelho de Jesus e o Espiritismo nos falam, e nós precisamos defender aquilo ali que é pregado por Jesus e pelos Espíritos superiores. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Nós estamos com o estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo Constituição do Espiritismo.
Estamos no capítulo, aliás, no parágrafo 8º do Programa das Crenças, em que Kardec vem trazendo exatamente essa questão interna da forma de crer, do que nós devemos saber, do que nós precisamos nos inteirar e fazermos parte desse grupo que faz realmente, que é o centro espírita. O centro espírita não é a casa, né? O centro espírita não são as paredes de pedra, de cimento, de madeira, do que quer que seja. O centro espírita é o conjunto das pessoas que estão ali. Dando continuidade, Kardec diz o seguinte: hoje, quando nenhuma dúvida mais se legitima sobre os pontos fundamentais da doutrina, nem sobre os deveres que tocam a todos os adeptos sérios, a qualidade de espírita pode ter um caráter definido de que antes carecia. É possível estabelecer-se um formulário de profissão de fé e a adesão por escrito a esse programa será testemunho autêntico da maneira de considerar o Espiritismo. Essa adesão, comprovando a unidade dos princípios, será, além do mais, o laço que unirá os adeptos numa grande família, sem distinção de nacionalidades, sob o império de uma mesma fé, de uma comunhão de pensamentos, de modos de ver e de aspirações. A crença no Espiritismo já não será simples aquiescência, muitas vezes parcial, a uma ideia vaga, porém uma adesão motivada, feita com conhecimento de causa e comprovada por um título oficial deferido ao aderente, para evitar os inconvenientes da falta de precisão quanto ao qualificativo de espírita. Os signatários da profissão de fé tomarão o título de espíritas professos, assentando numa base precisa e definitiva, assentando numa base precisa e definida, essa qualificação a nenhum equívoco dá lugar, permitindo que os adeptos que professem os mesmos princípios e caminhem pela mesma senda se reconheçam sem outra formalidade mais do que a declaração de sua qualidade e, se for preciso, a apresentação do seu título. Bom, Kardec está colocando aqui uma necessidade que ele via na época. Não que nós devemos fazer isso hoje. Nós ainda estamos num momento em que as pessoas confundem mesmo o que é ser espírita. Houve uma série de pessoas que entenderam ser o espiritismo isto ou aquilo. Todas as pessoas que lidam com os desencarnados devam ser chamados de espíritas, e por aí vai, né? As pessoas às vezes confundem tanto as coisas que acabam complicando muito para aqueles que não conhecem nada. Então precisamos dizer claramente o que é ser espírita. Não precisa de um título, né? Naquela época, Kardec achou que seria importante colocar na Constituição do Espiritismo que era necessário ter esse título. É como se fosse uma identidade. Espírita professo, né? Espírita que está professando a doutrina em sua vida. Por isso que alguns espíritas ao longo do tempo fizeram constar em cartório, como foi o caso de Bezerra de Menezes, constar em cartório que ele era um espírita professo, um espírita confesso e professo, que professava a doutrina espírita. Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade à leitura que nos fala o seguinte. É impossível, aliás, antes, um formulário de profissão de fé circunstanciado e claramente expresso será o caminho traçado. O título de espírita professo será a palavra de ligação. Mas perguntar-se-á, esse título constituirá garantia bastante contra os de sinceridade duvidosa? Olha a pergunta
Muito interessante, né? A pessoa pode chegar e se dizer espírita professo, né? Mas será que isso é de sinceridade duvidosa? Pergunta Kardec. E ele mesmo responde. É impossível obter-se garantia absoluta contra a má-fé, porquanto pessoas há que tratam com descaso os atos mais solenes. Convenhamos, todavia, em que essa garantia vale mais do que qualquer outra que não exista. Aliás, aquele que, sem escrúpulos, se passar pelo que não é, quando a questão é só de palavras que voam, muitas vezes recua diante de uma afirmação escrita que deixa vestígios e que lhe pode ser apresentada no caso de ele afastar-se do caminho reto. Se, entretanto, alguns haja que não se deixem deter por essa consideração, mínimo seria o número deles e nenhuma influência teriam. Ao demais, essa hipótese estará prevista nos estatutos que lhe consagrarão um dispositivo especial. Tal providência, inevitavelmente, afastará das reuniões sérias as pessoas que aí não estariam em seus devidos lugares. Se ela tivesse por efeito o afastamento de alguns espíritas de boa-fé, estes seriam dos que não se acham bastante senhores de si mesmos para se declararem tais, ou dos timoratos que temem pôr-se em evidência, ou ainda dos que jamais são os primeiros a pronunciar-se em quaisquer circunstâncias antes de verem que rumo tomam as coisas. Com o tempo, uns se esclarecerão de modo mais completo e os outros tomarão coragem. Nem uns nem outros, no entanto, poderão contar-se entre os firmes defensores da causa. Quanto àqueles cuja ausência fora verdadeiramente de lamentar, será pequeno o número deles e diminuirá continuamente. Continuando, eu não vou continuar, eu vou deixar para o próximo programa, porque a gente já está aí quase no final, para que a gente não perca o chamado fio da meada. Bom, Kardec aqui nos esclarecendo que aqueles espíritas convictos e que realmente permitem que a doutrina espírita faça modificações em sua vida, e aí eu usei essa expressão, aqueles que permitem que a doutrina espírita faça essa modificação, na verdade, são as pessoas que pegam os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita e aplicam verdadeiramente em sua vida. É isso que importa. Nós, cada vez mais, vivenciarmos o que os ensinamentos de Jesus, o que os ensinamentos da doutrina espírita pregam para nós. E quando nós, principalmente, já repetimos isso várias vezes aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós falamos em primeiro lugar para nós. E ao falarmos para nós, nós vamos avaliando. Isso eu estou falando, mas eu não faço. Então eu preciso fazer. Lembrando daquela fábula de Gandhi, né? Não sabemos se aconteceu, mas é bem provável que tenha acontecido. Que Gandhi foi procurado por uma mãe que disse que o filho dela comia açúcar e que era para o Gandhi falar para ele não comer açúcar porque ele tinha o Gandhi em grande estima. E aí o Gandhi olha para ela, olha para o menino e fala para ela assim: volte daqui a uma semana. E aí ela, tudo bem, volta para casa e uma semana depois ela vai novamente ao Gandhi e fala: Gandhi, lembra de mim? Eu sou aquela pessoa que pediu para você falar para o meu filho para parar de comer açúcar, e você falou para voltar uma semana depois, aqui estamos nós. O Gandhi então olha para a criança e diz assim: pare de comer açúcar. E aí a mãe olha e fala assim: ué, só isso? Aí ele: só. Mas por que você não falou uma semana atrás? Aí ele diz assim: porque há uma semana eu comia açúcar. Então, que a nossa palavra seja apoiada na prática íntima. Meus irmãos, não desligue seu rádio, não saia da internet, pois vem aí
o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Meus amigos, muito boa noite. Dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, hoje nós vamos estudar seu capítulo 11, mais precisamente o item 9, que ainda faz parte das instruções dos Espíritos, Lei do Amor. No programa passado, nós estudamos o capítulo 8º, trazido por Lázaro, falando muito do amor em termos da evolução do nosso princípio espiritual, só instintos, para chegar ainda como espírito, do comecinho ainda com instintos, e transformando-se pouco a pouco em espírito bom, até um dia, quem sabe, se transformar em espírito puro, espírito de luz puro. Agora, a mensagem de hoje, do item 9, enviada por Fenelon, Bordeaux, 1861, é uma continuidade, porque ele vai falar do amor que está dentro de cada um de nós, plantado dentro de nós. Ou seja, o amor que nós temos que buscar, preconizado lá pelo Lázaro, que diz que nossos instintos vão virar sensações, as sensações vão se transformar em sentimentos, e esse sentimento vai se transformar em amor. Dá a impressão que o amor é uma coisa que nós vamos alcançar pouco a pouco, que não está aqui em nós. Nós vamos transformar o nosso instinto em amor. Na realidade, o amor está dentro de nós. O instinto, as sensações, os sentimentos, o amor está tudo dentro de nós. Isso é um pacote, está dentro de nós. Apenas nós temos dificuldade de usar, botar para fora. Eu acho fácil o instinto, porque é o básico para poder sobreviver. As sensações, para você poder dar continuidade aí à sua sobrevivência. Quando você descobre os sentimentos, você já começa a viver melhor. Quando você descobre que esse sentimento principal é o amor, melhor ainda. Mas o amor, como as outras coisas, está tudo dentro de nós. É isso que o nosso irmão Fenelon vai nos mostrar. Está dentro de nós isso. Nós é que não temos capacidade ainda de descobrir, fazer uso. Porque isso demanda muito tempo, mas é muito tempo. São milhões de anos, isso não é da noite para o dia, são milhões. 10 elevado à sexta potência, milhões de anos para nós começarmos a entender o que nós estamos tentando fazer hoje. Para chegar onde nós estamos aqui, esse nosso espírito de cada um de nós, que estamos, pelo que eu acho, no mesmo nível aqui, levou bilhões de anos aqui encarnados neste planeta, milhões de anos encarnados neste planeta para poder chegar ao ponto que chegamos. Claro que à medida que o tempo passa, vai ficando mais rápida essa evolução. Talvez nos últimos 20 mil anos, essa evolução, isso foi muito grande. Essa curva ascendente se tornou uma curva exponencial. Tudo bem. Mas no começo é uma curva lenta, uma subida muito gradativa, muito lenta. Agora já tomou embalo, ela já virou uma exponencial e está subindo assustadoramente. Então, é o que está acontecendo conosco hoje. Se nós pensarmos em as coisas no século passado, século XX, são coisas aqui que já isso não é possível. Era assim.
Era. Mudou tudo. Não só materialmente, intelectualmente, mas até moralmente. Nós estamos nos incomodando com uma série de coisas que antes não nos incomodávamos. Deixa parar, passou batido. Estavam nos matando uns aos outros aí, vida que segue. Já não aceitamos isso. Não aceitamos miséria, não aceitamos muita coisa. Queremos resolver os problemas. Isso é um avanço muito grande. Mas ainda não chegamos ainda num ponto bom. Estamos caminhando. Então ele diz aqui, o nosso irmão Fenelon, o amor é de essência divina, como todos vós. Do primeiro ao último tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, todos nós, não existe exceção, todos nós, do primeiro ao último, temos dentro do nosso coração a centelha desse fogo sagrado que é o amor. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil, criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de tudo quanto tendência a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Olha o que ele está falando aqui, é muito sério e é verdade. E diz que todos têm dentro de si, no coração, essa centelha desse fogo sagrado que é o amor que Deus colocou em nós. Qualquer um, todos aqui têm. Mesmo, ele diz, mesmo o mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso de todos que possa ser, o homem nessa situação, ele tem ainda dentro de si um amor, uma afeição ardente por alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma coisa. De modo torto no entendimento dele, mas tem isso. E isso pode alcançar proporções inimagináveis, porque está dentro de nós, latente. Eu disse, por um ser, um objeto qualquer. Então, essa pessoa, por mais objeto que seja, ela tem esse sentimento. Como diz aqui, eu disse que esse sentimento pode ser por um ser, ou seja, por uma pessoa, ou pode ser até por um animal, ou pode ser por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordando de sentimento pelos animais. Ou não tem? Pelas plantas, e até mesmo por coisas materiais, até coisas indevidas. O cara tem um ciúme daquilo ali, não quer que ninguém bote a mão. E aí? Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral, a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si afeição e simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Então, essas pessoas, elas têm um amor dentro de si, mas não entendem. O raciocínio deles ainda não é normal, ainda estão presos ao mal, ou seja, estão se deixando levar ainda pelos instintos. Como se ainda estivesse nas cavernas lutando para sobreviver, que está totalmente fora de moda isso. Mas eles ainda são assim. Então, eles são misântropos, quer dizer, odeiam os homens. Se lamentam da humanidade em geral, mas eles sentem uma simpatia, alguma coisa por outras coisas. Pelo instinto, está dentro deles. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Eles não conseguem acabar com esse bichinho que está lá dentro deles, esse bichinho do amor que está lá dentro deles. Eles não conseguem, porque Deus que colocou isso lá, eles não vão. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós também somos, gente. Está lá na Gênesis mosaica. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não no corpo físico, e Deus não tem corpo físico, só pode ser no espírito. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, segundo João lá na sua epístola, Deus é amor e nada existe fora deste amor, então nós somos amor também. Nós é que não estamos entendendo. Estamos deixando a nossa ignorância abafar tudo isso. Mas somos. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Então, à medida que nós vamos adquirindo um pouco de usando a nossa inteligência melhor e vamos adquirindo um pouco de moralidade, esse germe do amor vai crescendo. E, embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, como eu disse, o nosso egoísmo que vem lá dos tempos do instinto, que foi ótimo
para ajudar na sobrevivência, mas agora ele é totalmente dispensável, mas nós ainda temos aquele gostinho de sermos egoístas, ele tenta abafar esse sentimento. Torna-se fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duráveis que vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Ou seja, mesmo abafado por o egoísmo, pelo orgulho, esse germe do amor crescendo em moralidade e com a inteligência, ele torna-se fonte de santas e doces virtudes. Ele vai acabar se transformando em virtude. É inexorável. Que constituem as afeições sinceras. Ele vai transformar aquelas afeições tortas que ele tem, esse indivíduo vil, criminoso, como ele está falando, vai transformar em afeições sinceras e duráveis, que vão nos ajudar, a nós e a ele, a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Ou seja, o nosso caminho aqui é escarpado e é árido. E só vai ficar melhorzinho se nós amarmos. Nos amarmos uns aos outros. Se continuarmos ainda no instinto, na fera que está dentro de nós, amigo, vai ficar a selva completa aqui ainda. Vamos voltar para o tempo das cavernas. Se a gente gosta, parabéns. Aí estão preparando um mundinho especial para o povo que gosta disso. Você acha que Deus vai desagradar a nós? Não vai desagradar. Se nós gostamos da confusão, da vida de selva, né, brigando com aqueles animais antigos, dinossauros, gostamos de tudo isso, Deus sei que tudo bem, vou te mandar para um lugar que vai ser só isso, vai ser um parque de diversões, vai ser o Jurassic Park lá do Spielberg. Vai lá, vai ser uma maravilha. Você lá vai ter outra chance de tentar desenvolver o amor que está em você. Que aqui você já está atrapalhando aqueles que já estão um pouquinho mais avançados. É lógica. Pura lógica. Deus nos atende, não vai nos contrariar. Se a gente gosta da confusão, vamos ficar na confusão. Agora, ele não vai permitir que eles arrastem as pessoas que não gostam de confusão para a confusão deles. Isso Deus não vai permitir. Eles fiquem na confusão sozinhos, ou com outros que gostam também. Não vai levar quem está preferindo usar esse amor que Deus colocou em si. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias que são ciosas. Então, muita gente diz que não aceita a reencarnação, que tem ciúmes dessas pessoas a quem ele dedica uma afeição muito grande hoje, que numa outra encarnação vai acabar dedicando essa afeição, vai receber a afeição de outros. Está com ciúme do futuro. Nós somos terríveis, né? Mas é o amor que está dentro de nós ainda translocado, sem inteligência, sem moralidade. Ele não entende isso. Então as pessoas não preferem não acreditar num fato consumado, acham que vão viver mais confortável não acreditando. Paciência, ué. O cara não quer acreditar. Ninguém vai obrigar ninguém a acreditar em nada. A vida que segue. As consequências vêm naturalmente. Só está retardando o seu avanço. Está retardando, está ficando para trás. E o bloco anda, amigo, o bloco anda. Vem outro bloco atrás aí para desfilar. Se atrapalhar o bloco, vão te tirar do bloco. Tu vai passar o bloco de trás. Porque é mais atrasado. Ué, é assim que funciona. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, o vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferente aos demais. Isso é a pura verdade. Nós somos um círculozinho aqui, um rol, né, de amigos, parentes, e que nós amamos e PT saudações. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. É duro, mas vamos ter que chegar lá. A tarefa é longa e difícil, ele está falando aqui, mas será realizada. Se vai ser numa boa ou numa ruim, é escolha nossa. Nós vamos chegar lá. Essa tarefa é longa e difícil, de amar a todos. Mas vamos chegar. Agora, se vamos chegar numa boa ou numa ruim, é nossa escolha, gente. É nossa escolha. Eu estou tentando chegar numa boa. Não que eu consiga, mas eu estou tentando chegar numa boa, porque eu não gosto de coisa ruim, pelo amor de Deus. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa doutrina, porque ela é
é ela que um dia matará o egoísmo. Ou seja, a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito dessa nova doutrina. A nova doutrina, esse cristianismo novo, espiritualizado, que é o espiritismo, tem como base a lei do amor. É o primeiro e mais importante preceito. Por quê? Ela quer dizer, essa lei do amor é que vai matar o egoísmo que está dentro de nós. Seja qual for a forma sob a qual ele se apresente. Visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Há vários egoísmos que pode chamar também de preconceito. E nós sabemos disso. Não só pessoal, mas de família, de casta, de nação, de raça, de tudo. Nós somos um bando de preconceituosos. Vamos ter que lutar contra isso, se é que nós queremos usufruir das benesses da lei do amor. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime e reflexo da divindade. Gente, quer nós queremos ou não, a lei do amor vai reinar aqui. Aqueles que quiserem serão bem-vindos à égide da lei do amor. Aqueles que não quiserem não vão ser mal-vindos, mas vão ser convidados a ir para uma outra sala nessa recepção. Vai ficar uma sala aqui para aqueles que se amam e uma sala para aqueles que gostam da confusão. Então vai ser feita à vontade deles. Vamos para confusão. Aqui está servindo coisa boa. Os melhores acepipes e néctar dos deuses. Lá eu não sei o que vão servir. Não sei. Talvez uma asinha de pterossauro. Não sei. É escolha de cada um. Ninguém foi forçado a escolher o caminho mais difícil. Parecia, à primeira vista, que era o mais fácil, mas geralmente é mais difícil. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana. Ou seja, nossa raça humana vai melhorar moralmente. E a felicidade durante a vida terrestre. Olha o que nos espera. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Não há alternativa. Ou se reformam ou vão levá-los para o lugar que eles gostam. Quando observarem os benefícios resultantes da prática dessa sentença, não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazer ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. Quando eles perceberem que o melhor é jogar frescobol do que ficar atacando pedra um no outro, eles vão ver que é muito melhor ficar na praia tocando frescobolzinho para lá e para cá numa boa, tomando uma limonada gelada, do que ficar se matando, se degladiando, cheio de problema. Eu não estou tentando convencer ninguém, gente. Estou mostrando aqui o que nosso irmão Fenelon está falando. Eu estou de pleno acordo com ele. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Não existe coração duro. Ele cederá a despeito de si mesmo ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude. O que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Olha que maravilha o nosso planeta vai ser. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigavam a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava a repetir essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo tereis a terra transformada num paraíso em que almas dos justos virão repousar. Gente, olha o Fenelon está nos passando. Fenelon foi um filósofo do século XVIII.
muito ligado à igreja católica na época. Então, gente, não vem aqui para não contar historinha. Está repetindo as palavras do Cristo, talvez ampliando um pouco mais, somando aquilo que o Lázaro já tinha explicado na mensagem anterior e que vai ser mais ainda esmiuçado pela mensagem de Samson, que nós vamos estudar no próximo programa, também sobre a lei do amor. Eu acho que já está na hora da gente refletir sobre isso. Não podemos deixar passar, ficar aí batendo pé na toa, enquanto todo mundo avança e a gente vai ficando para trás. É a sugestão dos nossos amigos aqui da Lei do Amor. Para nós o tempo já está esgotado, vamos ficando por aqui. Desejo a vocês muita paz e uma boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.